Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. A gente vai continuar falando hoje, pretendo encerrar a nossa reflexão sobre a Escritura Sagrada. Mas vamos continuar falando sobre a interpretação da Sagrada Escritura, em primeiro lugar. Falando sobre os sentidos da Sagrada Escritura. Existe uma tradição muito antiga da Igreja que divide a Sagrada Escritura, ou a interpretação da Sagrada Escritura, no contato com dois sentidos do texto sagrado. O primeiro deles é o sentido literal e o segundo, o sentido espiritual. Sendo que esse último sentido, o sentido espiritual, ele é subdividido em três. Nós temos o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. E é a concordância profunda entre esses quatro sentidos que garante toda a sua riqueza, a leitura viva da Escritura Sagrada na Igreja. Então vamos conhecer esses quatro sentidos da Escritura. O sentido literal, como o nome diz, é o sentido que está na letra, é o sentido significado pelas palavras da Escritura. E esse sentido ele é descoberto pela exegese, que segue as regras corretas da interpretação da Sagrada Escritura, o estudo da Escritura em geral, né? Nesse sentido da letra, né, que mostra o que de fato o texto diz em si, no seu texto, estão fundados os demais sentidos, ou, em geral, o sentido espiritual. O sentido espiritual, ele é aquele que busca no texto das Sagradas Escrituras e também nas realidades, nos acontecimentos de que esse texto nos fala, sinais que vão nos apontar para aquilo que nós devemos crer, para aquilo que nós devemos fazer e também vão alimentar a nossa esperança. E é nesse sentido que a gente fala do sentido alegórico, do sentido moral e do sentido anagógico da Escritura Sagrada. O sentido alegórico é aquele em que nós olhamos para os acontecimentos que o texto nos narra e nós vamos reconhecer a significação deles em Cristo. Um exemplo que o Catecismo da Igreja nos cita é a passagem dos Hebreus pelo Mar Vermelho, uma passagem que nós encontramos lá no livro do Êxodo. Essa passagem, literalmente, ela significa que os hebreus que eram escravos no Egito foram libertados por Deus, ou por um sinal poderoso do Senhor. O mar se abriu, os hebreus atravessaram o mar a pé enxuto, chegando do outro lado do mar, puderam seguir o caminho em direção à terra prometida, a herança que Deus tinha dado a Abraão. Mas, se nós buscarmos um sentido alegórico, nós podemos ver nessa travessia do Mar Vermelho também um sinal da vitória de Cristo e até mesmo do nosso batismo. Ou seja, da mesma maneira como os hebreus saíram da terra da escravidão e foram em direção à terra prometida, assim a pessoa que é batizada, ela sai da escravidão do pecado para poder viver na liberdade de filho de Deus. O segundo sentido espiritual é o sentido moral. Nessa forma de nos aproximarmos da Sagrada Escritura, nós vamos buscar nos acontecimentos relatados na Escritura aquilo que vai nos conduzir a um justo agir. Ou seja, é uma forma de nós nos instruirmos para nós podermos compreender a vontade de Deus para nós. Citando ainda esse exemplo da travessia do Mar Vermelho, de libertação, nós podemos pegar um sentido moral, como, por exemplo, o nosso esforço de abandonar o pecado, né? Deixar para trás a terra do pecado e cultivarmos a liberdade que Deus nos conquistou por graça em Cristo e que nos concedeu no nosso batismo.
Um terceiro sentido espiritual da Sagrada Escritura é o sentido anagógico. Nós vemos nas realidades e nos acontecimentos narrados pelo texto da Escritura Sagrada a sua significação eterna. E eles vão assim nos conduzindo à nossa pátria, a pátria celeste. Até por isso, essa condução à pátria celeste é que dá nome ao sentido anagógico, porque a palavra anagogé, em grego, ela significa justamente isso, essa condução. Existe até um dístico medieval que ele resume o significado dos 4 sentidos. Ele fala assim: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria, o que deves crer, a moral, o que deves fazer, a anagogia, para onde deves caminhar. Bom, dentro do serviço de interpretação da Escritura Sagrada, nós temos um papel muito importante, que são dos teólogos que se dedicam à exegese, para compreender e para expor com um maior aprofundamento o sentido da Escritura Sagrada. E o trabalho deles é um trabalho como de preparação, que serve para o amadurecimento do julgamento da igreja. Nós nos lembramos daquilo que nós meditamos nas últimas semanas, que a interpretação da Sagrada Escritura é algo que Cristo confiou aos pastores da igreja, ao magistério da igreja. Então, tudo aquilo que os exegetas descobrem pelos seus estudos, eles devem colocar a serviço dos pastores da igreja, para que eles, em última instância, realizem o juízo sobre a interpretação. Certamente isso não é uma forma de controle que os pastores exercem sobre os teólogos, de maneira alguma, mas é justamente um serviço que o magistério da igreja presta à própria igreja, cumprindo a missão que receberam de Cristo de inibir qualquer desvio do sentido correto que o Senhor quis dar à Escritura Sagrada. Bom, assim nós encerramos o tema da interpretação da Sagrada Escritura, mas nós continuamos ainda falando sobre a Escritura Sagrada agora, falando sobre o cânon. Na semana passada nós já nos referíamos ao cânon da Sagrada Escritura, quando nos perguntaram sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica ou protestante. O cânon da Sagrada Escritura é a lista dos livros que foram considerados inspirados por Deus e, portanto pertencentes à Bíblia Sagrada. Foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Então essa lista se chama cânon. Ela comporta 46 livros no Antigo Testamento, ou podemos dizer também 45 se nós considerarmos o livro da profecia de Jeremias e o livro das Lamentações como um único livro, como às vezes algumas traduções trazem. Mas então 46, 45. E sendo que 45 não exclui nada, né? Só junta 2 textos. E nessa lista, nesse cânon, nós temos no Novo Testamento 27 livros. Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos reis, os 2 livros das crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Esté, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, ou também conhecido como o Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses compõem o Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os Atos dos Apóstolos, as cartas ou epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios,
aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, e a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda de Pedro, as 3 epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. Assim, nós temos os 27 livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento compõe aqueles livros que foram escritos antes da vinda de Jesus. Ele é uma parte indispensável da Escritura Sagrada. Ele tem um valor permanente. Porque a Antiga Aliança, como nós já afirmamos antes, em um outro programa, ela nunca foi revogada. Essa economia do Antigo Testamento, ela estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo. Embora os textos do Antigo Testamento, eles contenham também coisas imperfeitas, coisas transitórias, eles têm um grande valor. Primeiro porque eles dão testemunho de toda a pedagogia divina, do amor salvífico de Deus. Depois, porque neles também nós encontramos ensinamentos sublimes acerca de Deus e uma salutar sabedoria concernente à vida do homem. Neles nós também temos um admirável tesouro de preces, como nós temos no livro dos Salmos, e neles está latente o mistério da nossa salvação. Não é lícito para nós católicos rejeitarmos o Antigo Testamento como se fosse algo ultrapassado. Isso foi uma heresia, com o marcionismo, de falar que o Antigo Testamento não tem importância. Tem sim. Para nós cristãos ele tem muito valor. Já o Novo Testamento, que são os livros escritos a partir da vinda de Cristo e que tem Cristo como seu centro, ele mostra todo o vigor da revelação divina, porque ele apresenta a verdade definitiva da revelação. E o objeto central dos textos do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Todo o mistério da sua vida, como também o início da igreja, que age sob a ação do Espírito Santo. Na formação dos evangelhos, que são o coração do Novo Testamento, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é a vida e o ensinamento de Jesus. Por isso que a igreja acredita na historicidade, não hesita nisso, na historicidade daquilo que os textos transmitem a respeito de Jesus. Eles nos ensinam de fato aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Uma segunda etapa na composição dos evangelhos é a tradição oral. O que o Senhor disse, o que o Senhor fez, os apóstolos, depois da ascensão, transmitiram aos seus ouvintes com aquela compreensão mais plena que eles tiveram a partir da Páscoa do Senhor e pela efusão do Espírito Santo. E a terceira etapa da composição dos Sagrados Evangelhos é o momento em que eles são colocados por escrito. Os autores sagrados, eles escolheram algumas coisas das muitas que foram transmitidas oralmente, fazendo uma síntese ou explanando aquilo que eles ouviram com vistas à situação da igreja, conservando a forma da pregação, para nos transmitir aquilo que eles receberam como coisas verdadeiras e sinceras. Então é assim que se compuseram os 4 evangelhos que nós temos na Sagrada Escritura. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos uma unidade. E nós podemos perceber essa unidade num método que se chama tipologia, que esse método ele discerne nas obras de Deus contidas na Antiga Aliança prefigurações daquilo que Deus veio a realizar na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Mas o Antigo Testamento, ele conserva o seu valor próprio de revelação. Mas também o Novo Testamento, ele exige ser lido à luz do Antigo Testamento. A própria catequese cristã primitiva, ela recorre constantemente a ele. A gente pode dizer que o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo, e ao passo que o Antigo Testamento, ele é desvendado no Novo Testamento. Então, a tipologia, essa maneira de nós nos aproximarmos da Sagrada Escritura, vendo a unidade entre os dois testamentos, ela exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Então, mesmo aquelas ações como a vocação dos patriarcas, o êxodo no Egito, que para nós podem parecer tão distantes, elas são vistas na sua importância de etapas intermediárias do plano divino da salvação.
E concluindo a nossa reflexão sobre a Escritura Sagrada, para a semana que vem a gente já entrar no outro tema, nós vemos a importância da Sagrada Escritura na vida da igreja. É tão grande o poder e a eficácia encerrados na Palavra de Deus que ela constitui um sustentáculo e vigor para a igreja, também para os seus filhos. Ela concede firmeza na fé, alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Por isso, o Catecismo, seguindo o Concílio Vaticano II, ele incentiva que o acesso à Sagrada Escritura ele seja amplamente aberto aos fiéis. Estimula que o estudo da Escritura Sagrada ele seja a alma da Sagrada Teologia e também que nele se nutra o ministério da palavra, a pregação pastoral, a catequese, a instrução cristã, de modo especial a homilia litúrgica. Concluo lendo um parágrafo do Catecismo da Igreja que diz assim: a Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo.